Então, é muito comum muitos colegas assim questionarem sobre referências, criatividade, certo? Sobre como criar, modelar composições ou ter ideias para isso. Então, assim, para você poder alimentar suas ideias e saber extrair o melhor resultado delas, o que eu mais recomendo é você saber por onde e como pegar esse alimento, certo? Um exemplo seria assim, para um bodybuilder crescer e para ele ganhar massa, ele precisa basicamente duas coisas: treino e alimentação. Então, falando por metáforas, qualquer outra coisa segue mais ou menos nesse caminho, que resumindo é assim. Para todo designer, ilustrador, compositor, escritor, enfim, é essencial e vital que você tenha uma vasta bagagem cultural, tá? Você saiba, por exemplo, de períodos históricos, igual, vou dar um exemplo. Uma vez um rapaz me procurou querendo que eu ilustrasse alguns personagens para ele, do livro dele. Aí ele tinha, claro, dentro de um livro você pode criar o que você quiser, tá? Você pode criar um astronauta junto a um cavaleiro medieval. Pode, beleza. Mas no livro dele, em relação a isso de criatividade, ele queria que eu ilustrasse o seguinte: a história dele passava basicamente no navio pirata, tá? Cheio de piratas ali. E na capa era os dois amigos, era um pirata e um cavaleiro de armadura. Aí eu perguntei, tá, mas que período histórico que isso passa? Aí ele, não sei, uns anos, mais ou menos no ano 1000, 1100, é medieval, entendeu o problema? Então assim, você precisa, até para você escrever, você precisa ter uma bagagem histórica, assim, cultural, para você não cometer gafes desse tipo, porque o pirata comum, igual, por exemplo, o pirata igual Jack Sparrow, ali no Caribe, ele não tinha cavaleiro medieval de armadura mais, esse é ano 1600, 1700, entendeu? Ali na época das navegações. Então, assim, 1700 eu creio que nem tinha mais, era só um ou outro gato pingado ali que aparecia, era mais ali século 17 mesmo, século 16. Então, o que acontece? Retomando, você precisa se alimentar de diversas fontes, entender o que você está trabalhando e trabalhar assim com diversos estilos, tá? Pegar diversos estudos como referências, por exemplo, jogos, filmes, livros, animes, tá? Artes de outros artistas e assim, nunca, jamais eu recomendo você ficar preso dentro de uma bolha. Eu noto que isso acontece demais, tá? Isso aqui é muito comum no Brasil, em grupos mundiais, assim, o pessoal tem uma abertura maior, principalmente por ser assim, como é algo mundial, então tem coisa de todos os lados do mundo, tem profissionais de basicamente todas as culturas e níveis diferentes. Então, o que eu quero dizer é assim, em grupos, por exemplo, de design, ilustração, acaba que como muita coisa é bem fechado e às vezes o nível é nivelado assim, não tem tanta referência, acaba que fica, entende? Fica num nível mais mediano, alguma coisa com abertura menor. Então, o que eu reparo, não é sendo prepotente ou me julgando assim acima, mas isso é um fato assim que acontece. Acaba que grande parte dos trabalhos são bem medianos para amadores. Isso acontece sempre quando você tem um grupo mais fechado, tá? Em relação a ideias ou trabalhos. Então, muita coisa ali é de mediano para amador, mas para ali no meio, qualquer coisa que é mais ou menos assim, ok, se destaca e é rotulado como referência. E isso é um problema sério. Então é basicamente o mito ali da caverna de Platão. Exatamente a mesma coisa acontece com tudo, tá? Com literatura, com fotografia, com música e por aí vai. Isso é muito comum, eu vejo em grupos aí de literatura, enfim, comunidades, a coisa é complicada, tá? Então assim, retomando, são coisas óbvias assim que eu tô falando, mas às vezes é bom ter esse lembrete, tá? Até pra gente mesmo. Que o mundo assim, ele é absurdamente vasto e até onde você imaginar tem gente fazendo trabalhos insanos, tá? E o nível e a maestria de vários artistas por aí já atingiu um estado assim tão no ápice que não tem alguma coisa melhor ou pior. Quando eu mostrar uns exemplos aqui a seguir, você vai entender melhor. O que varia mesmo é o estilo. Agora, em nível é tabelado ali no máximo, certo? Então, resumindo novamente e sendo mais objetivo, o que eu digo é você fazer o seguinte: veja muitos filmes, saia do nicho de filmes mainstream, tá? E procure filmes alternativos, olhe o cinema mais alternativo, dá uma chance para cinema oriental, principalmente o coreano e o japonês, que tem muita ideia louca, muita coisa inspiradora, o cinema nórdico, tá? Norueguês, dinamarquês, tem muita coisa doida, o cinema alemão. Olhe cartazes desses filmes como inspiração. Literatura russa, louquíssima, tá? Tem muita coisa doida ali, literatura russa, literatura oriental. Então, se seu nicho, por exemplo, for esporte, consuma muita coisa vinculada a esporte, filme, livro, olhe imagens, pesquise por pôster, flyer,
Jogos de videogame recomendadíssimo, tá? Para qualquer área. Então, assim, dentro da área de esporte, olha figurinha, brinquedo, olha tudo vinculado, que isso vai somar na sua bagagem, tá? Você não vai sentar no computador, assim, num software e vai falar, ah, tá, vou fazer alguma coisa aqui do zero agora, sem ter nenhuma referência sobre. Não, você tem que olhar a referência, você tem que estudar o material. É recomendado que você tenha uma bagagem cultural imensa, tá? E é dessa forma que você se alimenta. Filmes, jogos, livros. Dentro de livros, eu também tô colocando história em quadrinho, tá? E mangá, tá? Tudo vinculado ali ao audiovisual ali, e a literatura, tá valendo. Vou mostrar algumas referências aqui e falar sobre composições. Então, por exemplo, a gente tem... Eu vou mostrar várias referências e falar sobre os estilos dela aqui. Olha só, então aqui dentro de jogos, eu até vou mostrar isso aqui mais na frente, mostrando a ideia da composição. Eu recomendo fortíssimo você sempre olhar não só os posters desses jogos ou desses filmes, mas também veja eles para você entender o conceito, o contexto, tá? Então a gente teria, por exemplo, essa questão dessa paleta de cores aqui, essa ascensão, por exemplo, vou mostrar essa imagem aqui dentro do Photoshop. Eu separei até essas 3 primeiras imagens aqui, ó, porque elas têm uma linguagem parecida. Apesar de ser totalmente diferente, a linguagem delas é parecida no seguinte. Isso aqui é o Okami, a gente joga com Amaterasu, tá? Que é um deus shintoísta. Então o que acontece aqui? Vou colocar aqui a cor azul. Aqui, nessa imagem, a gente tem uma mensagem que a partir do momento que você tem um entendimento do que você quer fazer, você consegue elaborar melhor as suas composições. A mesma coisa acontece aqui no Berserk, aqui e aqui no Neon Demon, tá? Que é o quê? A gente tem uma imagem de ascensão. Então, nessa ascensão, essa criatura aqui é um deus, tá? Então, sendo um deus, o que é interessante a gente trabalhar? Com ascensão. Uma coisa que te leva para cima. Observa aqui a forma triangular dessa composição. Então você tem cores fortes, algo que te joga para cima, que te dá um impacto, que te dá poder, tá? Então quando você sabe trabalhar com esse tipo de composição, começa a ficar mais fácil você entender até o que está acontecendo. Então você tem uma criatura imponente, que é um deus, tá? E atrás tem diversos elementos da história, mas eles não ficam competindo com a atenção com a criatura aqui na frente. Eles só emolduram ela, tá? Sutilmente. Você tem que tomar muito cuidado com a poluição visual, tá? Aqui no Berserk, a mesma coisa. Você tem, aqui no caso, ele é um homem, tá? Mas ele é tão forte, tão poderoso aqui, em relação, por exemplo, à força de vontade dele dentro da história, tá? Quem ele é, a figura imponente, certo? E masculina dele aqui tem uma virilidade, certo? Olha aqui a questão da ascensão da espada, tudo na diagonal pra cima, tudo forte, pontudo. Então, esse tipo de composição transpassa essa mensagem. E aqui atrás, no caso, estariam, por exemplo, deuses. Mas nesse caso, olha só, aqui dentro da composição, aqui fechando. Nesse caso aqui, a imponência dele, lógico, o foco dessa ilustração é o Guts, que é o personagem principal. É tão forte e agressivo que ele está na frente de tudo e sempre transpassando essa mensagem com essas pontas, certo? Com essa, tá vendo? Ele parece uma rocha, que uma montanha na frente de tudo. Então, quando você entende isso, começa a ficar mais fácil. A mesma coisa acontece com Neon Demon, tá? Que em questão de estética e visual, esse filme aqui é louquíssimo. Então, eu recomendo, igual eu sempre falo, sempre fuja do cinema mainstream, do cinema acessível e vá atrás de poesia, certo? De composições mais inteligentes, com as mensagens mais complexas por trás, que você vai alimentar, assim, a sua bagagem com algo mais rico. Então, por exemplo, aqui no Neon Demon passa basicamente essa mensagem, tá? Essa mensagem de ascensão, que é essa ascensão da modelo ali, e dessa imponência, apesar da fragilidade dos traços aqui, transpassa essa imponência sobre as outras duas ali, que tá ali sempre atrás, observando, certo? Tem alguma coisa cósmica atrás, você observa que tem algo estranho ali, entendeu? Alguma coisa mais mística por trás. Principalmente através do uso dessas cores, certo? Desse tom azul, normalmente, igual eu sempre falo, tons azuis, tons mais sombrios, esse tipo de tom de vermelho aqui sempre vai transpassar algo mais místico. Então, isso é algo bem curioso, tá? Indo do lado oposto dessa ascensão, às vezes quando você quer transpassar determinada, assim, frustração ou uma imponência de forma inversa, não impotência, mas algo que te perturba, você pode trabalhar, por exemplo, com essa inversão. Ao invés do triângulo para cima, a gente trabalharia com composição, por exemplo, com um triângulo invertido.
Então aqui no caso é bem perturbador, porque o que a gente tem aqui? Aqui no Eraserhead é um filme de... talvez ele se encaixaria num terror, é um filme bizarríssimo. Tanto que tem várias obras que inspiram umas às outras, igual inspirações no jogo, num teaser, na verdade, jogável, chamado Silent Hills, que seria o último jogo da série do Silent Hills, que era para ter saído em 2014, 2013, se eu não me engano. Teve diversas inspirações nesse filme aqui, tá? Do David Lynch. Então, o que acontece aqui? Aqui a gente tem uma composição totalmente descendente, perturbadora. A gente tem uma luz de baixo para cima, mas toda a composição, o luz de baixo para cima, eu me refiro a esse caminho da luz aqui, que termina aqui, tá? Ele tem como se fosse essa ascensão aqui de funil para cima, certo? Mas a composição toda, ela é... A luz é de cima para baixo, tá? A composição toda, ela te leva aqui para baixo, ó. Então até se você olhar de longe, você vê nitidamente ali, ó, um triângulo assim, invertido aqui para baixo. Então dá essa perturbação de determinada forma. Desfocando um pouco, talvez, dependendo aqui de como é que você estiver olhando, você vê melhor essa questão da composição triangular invertida, olha só. Ele te guia para cá, ó, tá vendo? Então transpassa determinada perturbação quando você trabalha com isso. Em grande parte, de certa forma, isso aqui também aplica no Mandy, tá? Outro filme mais ou menos ali do mesmo estilo, envolvendo também algo mais místico, da mesma forma que esse aqui. Um negócio meio surreal, você não sabe se tem um terror cósmico ali no meio, uma coisa estranha ali por trás. E da mesma forma, tem essa... Aqui seria mais um X, tá? Mas se você olhar da metade, essa metade aqui da composição, você pega essa visão aqui triangular. Inclusive, esse diretor aqui, ele faz uns filmes excelentes, tá? Inclusive um dos meus filmes favoritos, e em questão de estética e visual, é desse cara. Então é louquíssimo, tá? Esse tipo de composição, quando você entende isso, mais ou menos a mesma coisa acontece nesse cartaz aqui do Alien, ó. Então o seu olhar te guia aqui para algo, é um funil descendo aqui, que daqui para frente é só ladeira abaixo, ó. Então esse tipo de coisa acontece. E em questão de inspiração também, por exemplo, essas ilustrações, essas ideias do Giger, o ilustrador disso aqui, elas têm uma identidade tão própria, um visual tão louco que inspira jogos, certo? Inspira outros filmes, inspira outras histórias. Se você soma isso aqui com as ideias e os contos, por exemplo, os livros do Lovecraft, você atinge resultados bizarros, inclusive que dá ideias e criação para jogos tipo Lust of Darkness, por exemplo, que é muito doido, a ideia e composição para o jogo Agony. Então, dando um exemplo do Lust of Darkness, por exemplo, você pode... É uma mistura ali daquele filme de Olhos Bem Fechados com Lovecraft mais Giger, entendeu? Aí dá essa ideia. Esse game aqui. Então, muita coisa é assim, tá? As coisas surgem de outras e uma coisa vai dando uma inspiração para outra e você vai criando novos projetos, novas ideias. Então, quem imaginaria, por exemplo, somar Giger com De Olhos Bem Fechados, entendeu? E dar uma composição, uma ideia, um trabalho tão original. Então é nesse caminho, tá? Então, por exemplo, mostrando mais referências aqui, igual teria o Mandy, o Alien, né? O Neon Demon, referências excelentes para você pegar, não só em questão de pôster, tá? Mas em questão dos filmes. Qualquer coisa do Alejandro Jodorowsky, basicamente qualquer coisa que venha dele, excelentes fontes de inspiração, tá? Jogos, por exemplo, Pathologic, Fallout, tá? BioShock, pôster de filme japonês. Então, por exemplo, às vezes aqui no Ocidente, pra gente ver uma imagem dessa aqui, talvez seja um pouco incômodo, mas, por exemplo, no Japão, no caso, para onde esse filme foi criado, esse pôster, a linguagem lá, a leitura nossa aqui no Ocidente é de cima para baixo, da esquerda para a direita, mas lá é da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, sendo da direita para a esquerda, de cima para baixo, você desce na agulha aqui, ó, entendeu? Você vai começar a leitura aqui no vazio, aí você topa com essa agulha e vem aqui para a menina. Aqui no Ocidente, a linguagem de cá funciona também, mas aqui, entendeu? A leitura seria assim. Não tem exatamente a mesma poesia metafórica, tá? Que teria lá. Mas se você tem costume de ver muita coisa oriental, então isso aqui funciona bem pra você, tá? Você passa essa mensagem aqui com mais sucesso. Esse pôster aqui não é um exemplo de, que pôster lindo, mas eu dei esse aqui de exemplo só pra você entender essa questão da leitura. Então, você vem aqui no vazio, você cai na agulha da menina aqui, e depois você topa com ela. Então é mais ou menos essa ideia. Aqui o Giger, novamente mostrando, basicamente qualquer coisa do Giger muito inspiradora.
Mas assim, tem artistas, tem coisas tão originais que se você se inspira ou coisa assim, qualquer um olha e fala direto, sabe? Fala, inspirou no Gaga, inspirou no, entendeu? No Moebius, coisa assim. Então aqui o Hellraiser, mais pôster de jogos que você pode se inspirar ou jogar ou assistir. Então imagens, cenas de jogos, desse jogo aqui, ó. Então você tem composições inspiradoras, veja filmes, recomendo muito você jogar jogos para você se inspirar e conhecer artistas, né? Então, por exemplo, Moebius tem uns trabalhos lindos assim, muito originais, muito bem feitos. Então, tudo para você criar, antes de você criar, você precisa se alimentar de coisas. Então, eu tô dando aqui vamos dizer assim, um banquete, certo? Várias referências de coisas para você explorar e por aí você vai ter um caminho muito bom, tá? Então, Moebius tem coisas lindas, assim, um negócio incrível, assim, a originalidade do trabalho dele é absurda. Então, você tem, novamente, Patológica, essas ideias, essas construções aqui louquíssimas, essa questão da comunidade que foi criada, toda a estética. Então, se você pegar ali, polonês é mestre pra fazer coisa doida, tá? Leste europeu é insano. Coreia também é absurdo. Então, você tem toda a estética, por exemplo, Old Boy, filme coreano. Silent Hill é mestre também para fazer composição doida, é japonês, né? Então você tem novamente filmes alternativos, bizarríssimos, com as estéticas assim muito diferentes e originais. Dou o exemplo do Tóquio, dou o exemplo do Sigra, um filme japonês também muito bom. Anime, tá? Anime, questão de estética de anime, totalmente anos 80 isso aqui, inclusive esse anime é dos anos 80. Então eu recomendo muito você olhar e se inspirar nisso. E assim, sempre uma coisa puxa a outra. Por exemplo, esse anime aqui é totalmente inspirado no Sylvester Stallone, no Stallone Cobra, Mad Max. É tudo ali, sabe? Então uma coisa conversa com a outra e uma coisa vai inspirando e criando novas ideias, novos trabalhos. Tudo vai surgindo a partir daí. Então, no geral, eu recomendo o seguinte. Veja e reveja aquelas aulas sobre grid, tá? Grid de composição. Se inspire em muitos filmes, histórias, tá? Leia muitos livros, tenha muitas referências, olhe boas capas de livros, tá? Capas de livros boas, com ótimas soluções, por exemplo, A Menina do Outro Lado, Black Hole, Mistborn, tem umas ilustrações muito interessantes. Basicamente tudo do Junji Ito, tá? Um mangaka excelente, Sandman, louquíssimo, eu posso recomendar também. Então, assim, se você trabalha com livros de, vamos supor, você trabalha com thriller, livros policial, olha capas de livros. Teve uma época que tava uma tendência a fazer capa de livro thriller. Todo santo livro de capa de livro thriller, eu creio que ainda tá assim. É muito comum usar um rosto de uma menina. O povo descobriu que isso vende, tá? Então, dependendo, foge um pouco de livro thriller com esse tipo de proposta. Você pode ser mais feliz. Ou você segue o mercado, né? Se o mercado tá fazendo um monte de capa de thriller com rosto de menina e descobrir que isso vende, testa, entendeu? Você pode testar e ver, mas tem várias soluções aí muito boas também para você explorar. Então é basicamente isso. Reforçando, jogos são excelentes fontes artísticas e muito ricas, tá? Para mim é o ápice, assim, onde você tem literatura, você tem o desenho, você tem a música, você tem a atmosfera, programação, modelagem 3D. Então se você não tem familiaridade e trabalhando e desejando dar uma expandida boa nos seus dons assim, na sua bagagem cultural, eu recomendo fortemente você explorar o universo de jogos, tá? Se você não tem afinidade muito com filmes, explore mais esse universo de filmes. E se você sendo escritor, é a mesma coisa que escrever. Para você começar a escrever alguma coisa, você tem mais que a obrigação de ter uma bagagem de literatura. Você precisa ler muito. Então, tudo é assim. Quer ser um diretor de filme? Veja muitos filmes. Você quer ser um escritor? Leia muitos livros. Você precisa de bagagem, você precisa de conteúdo. Você quer ser um designer? Aí você vai precisar de ter ali uma bagagem riquíssima de tudo. Visual, cultural, você precisa ter bagagem de livros, bagagem de jogos, bagagem histórica para saber o que você está fazendo, para encaixar uma tipografia. Então tudo é bagagem. Alimente e isso vai te ajudar um bocado, tá?